de Pernambuco vai... Não é Ana Rebeca agora, não. Não. Agora vão para Patriota Júnior. Daqui a pouco é Ana Rebeca. Eu estou meio enlouquecida hoje. O assunto agora para os pais, porque o Procon Caruaru está orientando os consumidores em relação às matrículas escolares para 2025. Patriota Júnior está voltando ao vivo. Patriota, o ano já está terminando e é preciso ficar atento nessa questão de renovação de matrículas, né? Mesmo que pode, o que não pode, enfim. Bora lembrar o povo. Exatamente, Renato. É aquele período onde os pais começam a se programar, a se planejar com relação às matrículas, às pré-matrículas, e tem que ficar de olho aí em cobranças indevidas, cobranças abusivas, para não levar prejuízo e ter algum direito lesado, né? A gente vai conversar sobre esse assunto agora com a Cíntia Nunes, que é gerente geral aqui do Procon Caruaru. Cíntia, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. O que é que os pais devem, né, ficar atentos nesse período de pré-matrícula para o ano letivo do ano que vem? Bom dia. Pois é, esse é um período justamente para que haja essa deliberação, né, para que os pais, os responsáveis, possam verificar a viabilidade financeira, a viabilidade pedagógica daquele aluno permanecer naquela instituição. A pré-matrícula geralmente já é adotada pela maioria das escolas aqui na cidade de Caruaru, e ela serve mais para que tanto a escola possa se programar, como também os pais. Então, como é que pode acontecer? Pode haver cobrança? Pode sim haver cobrança, porém, esse valor, ele obrigatoriamente deve ser abatido no contrato, né, quando for formalizar o contrato de matrícula efetivamente no ano letivo 2025. Então, esse valor deve ser abatido do contrato, já que o contrato de prestação de serviços educacionais é um valor cheio, né, o que a gente considera como valor cheio, que é um valor de prestação de serviços continuadas, seja semestralmente ou seja anualmente. Então, esse valor deve ser obrigatoriamente abatido, não pode ser superior ao valor da matrícula. Então, o consumidor também deve ficar atento a isso. E lembrando que os pais, os responsáveis que já têm aquele aluno naquela instituição, para o ano letivo seguinte, obviamente com suas ressalvas, mas aquele aluno ele já tem a sua vaga garantida no ano letivo seguinte. Então, não é uma questão de reservar a vaga para o ano seguinte. Aquele aluno já tem a vaga reservada, independente de reserva ou não. Essa é mais uma técnica que é utilizada para novos alunos, né, para que a instituição possa se programar, para que, de fato, verifique a possibilidade de manter aquela quantidade de alunos, quem vai haver realmente uma programação na dinâmica, na logística daquela instituição de ensino. Então, é sempre bom verificar a questão do contrato, é uma oportunidade de verificar a questão de contrato, verificar a questão de reajuste. Então, é um período muito importante para que os pais possam se antecipar, para que não tenha nenhum problema quando se deparar no momento da matrícula efetivamente. Você falou a palavra contrato algumas vezes. Esse contrato junto à instituição escolar deve ser esmiuçado, conferido ponto a ponto pelo consumidor, né? É isso. Infelizmente, a gente não tem uma cultura de leitura, né, de ler o contrato, diz que é muito longo, mas é muito importante, principalmente, o consumidor ficar atento às cláusulas que trazem uma onerosidade para o consumidor. Por exemplo, uma rescisão unilateral, se há alguma multa prevista, qual o prazo para um eventual cancelamento daquele contrato, quais são os encargos para aquele cancelamento. Então, esse contrato ele deve estar exposto de maneira clara para o consumidor, e o consumidor ele tem esse direito de ter essas informações. É uma obrigação do fornecedor prestar todos os esclarecimentos para o consumidor, mas, em contrapartida, para o consumidor também há essa obrigação de se precaver, de se acautelar, sempre verificar, porque esse contrato, né, sempre solicitar, é um direito do consumidor ter acesso a esse contrato, ter uma via desse contrato, tendo em vista que os contratos, ele faz leis entre as partes. Então, a partir do momento que a gente assina, que a gente se compromete no contrato, a gente está se vinculando em direitos e obrigações dentro daquele contrato. Então, se é um contrato feito de forma voluntária, por pessoa civilmente capaz, então o consumidor está se vinculando àquele contrato. Então, por isso que é tão importante o consumidor ter essa informação prévia. É uma obrigação do fornecedor, sim, mas também o consumidor deve se acautelar e, qualquer dúvida, questionar realmente aos responsáveis pela escola, e, se tiver dúvida ainda, procurar aquele contrato, procurar o Procon para verificar
verificar isso. Então, nunca assinar um contrato com dúvidas, principalmente se tratando de um contrato por um período longo. Quais tipos de situações o consumidor ele pode identificar como uma taxa abusiva, uma cobrança indevida também, Cíntia? Uma cláusula rescisória, por exemplo, que pode haver um abatimento por parte da instituição, tendo em vista que a rescisão unilateral ele traz um prejuízo para outra parte, vez que, nesse caso de instituições de ensino, por exemplo, aquela vaga daquele aluno ficou reservada, não pode ser utilizada por outro aluno, então pode haver uma cláusula rescisória, pode haver uma cláusula de multa rescisória, que não pode ultrapassar, apesar da legislação não ter nada específico para isso, mas há entendimentos judiciais que não pode ultrapassar 20% a 25%, não pode ser ultrapassado esse valor. Tem que ser um valor que seja razoável, não pode causar um desequilíbrio entre as partes esse contrato. Outra cláusula que a gente vê como abusiva, que se houver, ela já é de fato abusiva, ela já é considerada abusiva de pronto, por exemplo, uma cláusula em que trate o material escolar, que nos contratos de instituições de serviço de prestação educacional, consta a questão do material escolar e, por exemplo, no contrato tiver a previsão de cobrança de material coletivo, ou então não dá a opção do consumidor escolher entre a compra do material em si ou colocar aquele valor para a escola adquirir. Geralmente eles fazem isso para fazer a compra de material coletivamente, porque aí tem desconto, tem a facilidade aí para os pais ou responsáveis. Mas essa opção deve ser do consumidor, e mesmo que isso conste, por exemplo, em contrato, seja uma imposição ao consumidor, essa cláusula ela já é, de pronto, já é identificada como abusiva, como também taxas de material coletivo, material de escritório, e dentre outras que o consumidor, tendo custos de cobrança, por exemplo, também é visto num primeiro momento, como abusiva. Então, a gente, realmente, cada caso, a gente precisa analisar, mas a gente pode trazer esses exemplos aí para que o consumidor já fique atento a esse tipo de cobrança. Muito bem, obrigado pelas informações. Cíntia Nunes, gerente-geral do Procon Caruaru. É isso aí, Renata, tem que ficar atento, né, para não ter prejuízo. Eu volto com você. Obrigada, patriota. 9h52.